Louvores a Deus canal. Deixe seu comentário. Ative as notificações. Eu escolhi e santifiquei para nela estar meu nome para sempre. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, do templo. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando hoje a festa da dedicação da Basílica de São João Latrão em Roma. Esta basílica foi construída no século IV pela autorização e também incentivo do imperador Constantino, depois dos primeiros séculos de uma perseguição terrível por parte do poder político romano, que perseguiam os cristãos. Os cristãos não podiam professar a sua fé publicamente, tinham que fazer isso escondido nas chamadas catacumbas, que eram lugares afastados ali das cidades, dentro de um túnel, ali nas grotas, porque senão eles viviam na clandestinidade. Mas no século IV, depois de Cristo, Constantino então reconhece e acolhe a igreja cristã, e reconhece então os cristãos. Com isso, ele constrói em Roma uma basílica nas terras de uma família
e tinha o sobrenome era Latrense, né? Por isso vem Latrão, né? E por que São João Latrão? Justamente para recordar o profeta João Batista, muito importante para a transição do Antigo e do Novo Testamento, como também o evangelista São João. Por isso, São João Latrão. Esta basílica foi a primeira que foi construída e a primeira que aparece de forma pública. Em Roma nós temos 4 basílicas. A São João Latrão, que é a Basílica do Papa, que é a Cátedra do Papa, São Pedro fora dos muros, Santa Maria Maior e a outra aqui, que eu já me... E a São Pedro, né? E a Basílica de São Pedro. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, a Basílica de São João Latrão, ela congrega todas as igrejas do mundo inteiro. Ela é o ponto e o elo de unidade de todos os templos cristãos. Qual é o significado que nós podemos tirar desta basílica, da questão histórica, para a nossa dimensão de fé? A importância do templo. O templo, ele tem uma grande importância para nós. O templo é o lugar do nosso crescimento cristão. O templo é o lugar da gente crescer no caminho da fé. O templo tem uma importância muito grande. Hoje, nesse segundo domingo do mês, nós trazemos a reflexão do dízimo na nossa paróquia. E uma das dimensões do dízimo é fortalecer o templo. Já pensou se nós não tivéssemos o templo aqui, Matriz Santo Antônio? O que seríamos da nossa fé? Veja como o templo e toda a estrutura da nossa paróquia tem ajudado as pessoas. Vocês estão crescendo na fé, cresceram e estão crescendo justo por causa do templo. Os filhos e filhas de vocês receberam batismo por causa do templo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o templo, ele tem essa importância para nós. E, portanto, devemos crescer na consciência do dízimo. Porque sem o dízimo, não temos como manter o templo. Sem o dízimo, não temos como dar passo significativo da nossa evangelização. De continuarmos crescendo no caminho da fé, de continuarmos crescendo nessa caminhada bonita da salvação. Então hoje nós também somos chamados a despertarmos a nossa consciência do dízimo. Que o dízimo eu estou ajudando a minha paróquia, a minha igreja, no qual eu sou beneficiado, a minha família é beneficiada. Todos nós, né? Então, essa importância que devemos ter e esse zelo com o dízimo. Muito bem, meus irmãos e irmãs. E a liturgia da palavra de hoje traz também outros belos ensinamentos. A primeira leitura hoje, tirada da profecia de Ezequiel, vem mostrar um rio. Um rio que sai do templo de Jerusalém. Esse escrito de Ezequiel foi a reconstrução do segundo templo de Jerusalém, que foi construído, depois que o rei Ciro, persa, liberou o povo judeu, que o templo foi destruído por Nabucodonosor. Depois Ciro, então ele dá essa autonomia, liberdade para o povo de Israel reconstruir o templo. E o que nós podemos tirar de belo desta primeira leitura? Essa água viva que brota no templo. E essa água, onde ela vai passando, ela vai gerando vida, vai alimentando os peixes, vai então fazendo as árvores frutificarem, ela vai trazendo alegria. E o que água é essa, meus irmãos e irmãs, que podemos trazer para nós?
é a água do batismo. A fórmula do batismo é a água. Todos nós nascemos um dia para uma vida nova pelo batismo. E esse rio, simbolicamente, nós podemos dizer que é todos nós cristãos. Todos nós cristãos somos chamados a levarmos esta água viva do batismo que nós recebemos a tantas realidades, a tantas pessoas, a tantas situações de tristeza, de desânimo, de sofrimento. Nós somos chamados a levar a alegria de Cristo, porque para o cristão não deve haver lugar para tristeza, para o cristão não deve haver lugar para desânimo, para o cristão não há lugar para viver triste. Para o cristão devemos levar a alegria, devemos levar a esperança, devemos levar entusiasmo, devemos ser águas vivas na vida de tantos e tantas que ainda não fizeram essa experiência desta água. Nós somos o santuário vivo, como vai dizer a segunda leitura. Somos santuários de Cristo. Cristo habita em nossa vida. Aliás, o templo de pedra, ele só tem um sentido profundo de ser e de existir, porque tem o templo espiritual, que somos nós, que somos santuários de Deus. E por sermos santuários de Deus, nós estendemos este santuário fazendo a construção de pedras. E por último, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem nos mostrar Jesus, ele se indigna com essa questão da venda dos cambistas que estavam fazendo da casa de oração lugar de negócio. Mas a gente precisa entender uma coisa que é importante. Aquilo que se arrecada para a manutenção do templo, para o melhoramento do templo, para o melhoramento da evangelização, isso é válido. O que se não pode é usufruir do dinheiro que é para o templo, para o usufruto próprio. O que acontecia na época de Jesus é que nessas festas, da visitação ao templo, muitos sumos sacerdotes, eles tinham uma forma de negociar, aproveitava da fé do povo para pegar dinheiro para si, para fazer negócios para os seus próprios interesses, e não o interesse do templo, e não para ajudar o templo. O dinheiro que eles arrecadavam era no bolso deles, e assim manipulavam o povo, dizendo que eles tinham que comprar os cordeiros na mão deles, porque senão colocassem sacrifício, não receberiam a graça de Deus, Então, Jesus fica indignado com essa situação e os expulsa. Jesus, meus irmãos e irmãs, vai dizer algo muito importante. Destruir esse templo e em 3 dias ele se erguerá. E aí os judeus escandalizaram. 46 anos foram o suficiente para a construção do segundo templo de Jerusalém. E Jesus fala em 3 dias dele destruído e vai se reconstruir. Jesus estava falando do seu corpo, porque o evangelista faz a leitura desse evangelho à luz do evento pascal, da paixão, morte e ressurreição. E nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira da paixão e ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, 3 dias, Jesus estava falando do seu tempo, que é o seu corpo. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos, cada vez mais na nossa vida, buscar o nosso referencial, que é Cristo, crucificado e ressuscitado. Se nós queremos, meus queridos irmãos e irmãs, crescer na fé, crescer na consciência eclesial, crescer na consciência de vida, de comunidade, o nosso referencial é Cristo. A nossa busca incessante, incansável, deve ser nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o templo vivo que devemos, então, reverenciar e estar dentro de nós para se vivermos como igrejas vivas, como uma comunidade cristã que, de fato,
vive os valores do Evangelho. Maria Odete vai receber o corpo e sangue de Cristo. Que você, Maria Odete, possa se comprometer com essa fé. Alimentando o corpo e sangue de Cristo, você seja também essa presença de Cristo na vida da sua família, onde você estiver, que você possa levar essa presença de Cristo. Isso vale tanto para você, isso vale para mim, isso vale para todos nós cristãos, essa responsabilidade de sermos sinais da presença de Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvores a Deus canal. Deixe seu comentário. Ative as notificações.